Aí nas minhas andanças pela internet eu me deparei com esse vídeo que mostra a fabricação de caixas de alta fidelidade na Usher Audio, que é um fabricante de Taiwan que faz caixas de alta fidelidade aí há muitos anos. E foi inevitável a comparação entre o processo que eles usam para construir e eu fiquei me perguntando por que é que não existem fábricas como essa aqui no Brasil. A construção de caixas de som é uma atividade que tem uma certa complexidade, porque você precisa reunir especialistas em várias áreas, como por exemplo marcenaria, metalurgia, acústica, química e tantas outras. Fora isso, são vários componentes que tem que ser cada um deles projetado e construído para uma certa finalidade. E depois você tem que juntar tudo isso e ter certeza de que o conjunto ficou construído como deveria ser. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é mostrar como é o processo de fabricação dessa caixa lá em Taiwan e depois eu vou aqui analisar alguns motivos pelos quais não existem fábricas como essa aqui no Brasil. Essa é a fachada da fábrica, que existe desde 1972. Aqui são alguns trechos da fabricação das peças que nós vamos ver aqui neste vídeo. O melhor material para se fabricar caixas acústicas é o compensado naval. A gente pode até discutir qual é a espessura, qual é o material, mas a estrutura é essa, é um compensado naval. Para quem não sabe, o compensado naval são várias folhas de madeira que são montadas com as fibras em sentido inverso, geralmente em número ímpar de camadas, 9 camadas, 15 camadas. Agora, tradicionalmente, você pega uma folha de compensado, corta nas medidas e depois vai colando para formar a caixa. A Usher Audio adota um outro sistema, onde ela faz o compensado na própria fábrica, já no formato final da caixa. Você vai reparar que essa caixa ela tem um formato meio ovalado, a secção dela é meio ovalada. Isso é feito primeiro para dar mais rigidez na estrutura. Você tem menos juntas e também para diminuir as reverberações internas do som que podem gerar distorções. Então eles adotam um sistema que vai ser mostrado aí, onde existe uma prensa que já pega as folhas de madeira e cola na posição, no formato que elas vão ter. Eles estão preparando a máquina que vai passar cola nas lâminas que vão formar a estrutura principal da caixa. Então essas lâminas de madeira passam por aquela máquina e ficam com cola dos dois lados. Vão sendo amontoados aí nessa bandeja e daí eles vão levar essas lâminas para uma prensa que está associada a uma forma que está embaixo. Então essa prensa vai forçar, vai aplicar pressão e calor para unir todas essas peças de madeira e já no formato que tem que ser a estrutura principal da caixa. Agora os operários vão retirar essa estrutura e vão montar nesse cavalete, que na verdade é uma mesa de operação de uma máquina robotizada. Então ela vai encaixar direitinho ali e o robô vai acionar diversas ferramentas para fazer algumas operações aí. Agora ela está fazendo um corte na parte de trás da caixa, onde vai os conectores de entrada. Vai usar uma outra ferramenta agora. Olha, está indo no porta-ferramentas
para trocar a ferramenta que ele vai usar. Agora ele pegou uma serra, então ele vai aparar a parte dianteira da caixa, de um lado e de outro, em cima e embaixo. Aí já está terminando o corte, pronto. Agora ele vai cortar aonde vai ser a parte de cima da caixa. Repare que a mesa também se move, posicionando no local correto para fazer o corte. Agora ela acionou uma tupia. Ela está fazendo o rebaixo, onde vão as tampas de cima e de baixo. Agora que terminou o serviço no robô, o operário vai fazer uma lixada, vai lixar levemente para retirar as rebarbas que ficam na operação com a máquina robotizada. Vai deixar assim a caixa. Depois que está feita a parte externa da estrutura, ainda é necessário montar mais algumas partes dentro da caixa que também são estruturais. No caso dessas caixas da Usher Audio, essas partes internas são feitas de compensado marítimo, aparentemente cortadas em computador para ter precisão. Então você vai ver que elas encaixam perfeitamente dentro do corpo da caixa, que é ovalado. Eles vão montar a estrutura interna da caixa. Então são várias peças de compensado naval, provavelmente cortados a laser. Então elas entram sob pressão e vão ser fixadas com cola. Repare como entra com bastante pressão, mas elas têm um formato exato. Mais alguma peça, mesmo sistema, ele passa a cola, monta uma peça em cima da outra, os encaixes são perfeitos, entra sob pressão. Essa parte de cima da caixa, essa aí, além da cola, ele vai colocar alguns pregos para manter a peça no lugar enquanto seca. Essa é a parte de baixo da estrutura. Ele passou cola, agora está colocando pregos com o martelo pneumático. Mais um componente da estrutura. Mesmo sistema, vai ser colado e pregado. Com isso a estrutura interna está pronta. Depois que a estrutura da caixa está pronta, já se começa o acabamento da parte externa, com aplicação de lixas e resinas e outros produtos de acabamento. Agora vai ser feito o acabamento na parte da estrutura. Essa parte amarela é uma lixa grossa, e ele vai com essa ferramenta manual pressionando aonde ele quer que a lixa pegue na parte de madeira. Agora ele vai colocar a estrutura no suporte e vai usar uma lixadeira pneumática manual, uma lixa bem fina, para começar a fazer o acabamento final da caixa. Repare que a lixa é tão fina que ela vira um pó que parece uma farinha de trigo, uma maisena. Ele está limpando com um jato de ar comprimido. Esse é como é que fica depois desse processo. Do lado esquerdo é como estava, do lado direito como ficou. A etapa agora é de fixação do painel frontal. O vídeo não mostra o que é feito esse material, mas parece ser uma espécie de resina vulnerável com qualquer tipo de fibra. Ele está primeiro fazendo o polimento grosso,
E agora ele está passando uma máquina de polimento. Essa máquina penetra, inclusive, as reentrâncias onde vão ficar os alto-falantes. Agora ele vai colocar novamente na bancada e vai fazer o polimento. Esse que ele está colocando é uma massa de polir. Agora ele vai com a politriz para dar o acabamento. Esse é o equipamento chamado Black Piano, que fica bem brilhante, é um preto bem brilhante. Agora ele vai com uma flanelinha para checar se não ficou nenhuma marca e também para fazer a limpeza. Agora vai ser feita a fixação do painel frontal na estrutura principal da caixa. Então eles estão usando aí uma espécie de uma resina que vai servir tanto como adesiva como selante, como vedação, para que não escape ar de dentro da caixa para fora em lugares onde isso não vai permitir. Agora eles usam essa pequena prensa que vai manter as duas partes sob pressão enquanto a resina seca. Agora ele está colocando uma fita de vedação e para poder fixar a parte de cima da caixa, que é feita na mesma resina que o acabamento Black Piano. Então ele está passando aí a mesma resina que ele passou para fixar o painel frontal. Ele vai colocar assim em tiras, porque quando ele colocar um painel em cima e pressionar, essa resina vai se alastrar, vai se espalhar e vai preencher todo e qualquer espaço que possa ter aí. Vai repetir o mesmo depois na parte de baixo da caixa. Depois de tudo pronto, a caixa vai para o estoque. Uma das partes críticas das caixas de som é o divisor de frequência. Então ele tem que usar capacitores e resistores de boa qualidade, que normalmente são adquiridas já prontos. Agora, as bobinas, a placa e a montagem normalmente é feito pelo fabricante da caixa de som, para baratear o custo final e também para manter a qualidade dentro do projeto que foi especificado. Então eles fabricam as bobinas, fabricam as placas e fazem a montagem manualmente. As bobinas dos divisores de frequência são feitas pela própria empresa. Então eles têm essa máquina especializada que vai contando as voltas e interrompe quando chegar no número de voltas que ela foi programada. A bobina é retirada da máquina e a operadora vai passar uma fita adesiva para manter os fios no local, evitando que a bobina se desmanche. Vai para o estoque. Agora é a montagem na placa. Repare que a montagem é manual e a fábrica se orgulha disso. Eles colocam isso como um ponto positivo, que a montagem do divisor é manual. E note que eles não economizam na quantidade de solda, porque eles sabem que estão lidando com correntes altas. Repare que a placa tem várias furações. Ela provavelmente deve servir para vários modelos de caixa da empresa. Então, conforme o componente que vocês usaram, eles colocam de uma forma ou de outra. Fixação dos cabos que vão para os alto-falantes. Os cabos também são soldados. E a placa pronta vai para o estoque, aguardando a sua vez de entrar na linha de produção. A Uhlscheralder fabrica seus próprios alto-falantes para que as caixas, no final das contas, fiquem da mesma forma como foram projetadas. Então elas têm que ser construídas conforme o projeto. Para isso, eles fabricam os próprios falantes
com componentes escolhidos, selecionados, para ter o resultado que eles desejam. Eles têm esse pequeno torno, onde serve de base para a montagem. Eles estão aplicando agora a cola, que vai prender o ímã. Esse é o ímã. Agora ele está fazendo a fixação da carcaça do alto-falante, da estrutura principal do falante. Ele vai colocando primeiro todas as carcaças e depois ele monta o cone. Agora vai fazer a montagem do cone. Então ele tem essa máquina que aplica a cola onde vai ser presa a aranha, a centragem do conjunto. A cola que prende o cone em si é colocada manualmente, não sei por que motivo. Essa peça que ele está pondo aí, além de servir para centralizar o cone, ele também faz um peso para que as partes não se movam enquanto as colas estão secando. Então ele vai fazendo isso aí em todos os alto-falantes, vai deixando cada um com seu peso e depois vai deixando numa mesa para que os falantes vão, à medida que a cola vai secando, eles vão ficando prontos. Depois que todas as partes da caixa já estão prontos, então é necessário montar os alto-falantes, montar a forração, a fiação, os conectores. Tudo isso tem que ser montado na estrutura da caixa que vinha sendo feita paralelamente à construção do divisor de frequência e dos falantes. Agora, depois que a caixa está montada, ela tem que passar por um controle de qualidade que precisa ser individual. Cada caixa precisa ser testada para saber se a montagem está correta e se a caixa ficou dentro da especificação sonora que ela foi projetada. Então o que vai ser mostrado agora é o controle de qualidade. Então vai ser verificada a polaridade dos falantes para saber se o operário não ligou invertido. Vai ser pedida a sintonia dos alto-falantes, a sintonia da caixa, a resposta de frequência e depois é feito um teste auditivo. Na verdade é mais uma demonstração que eu acho que eles fizeram para esse vídeo. A montagem da caixa começa pelos conectores no painel traseiro. Agora ela vai colocar o divisor de frequência. Sempre com ferramentas pneumáticas. Fixação do material fonoabsorvente. Também vai ser fixada com o grampeador. Pronta a forração interna. Então agora ela está fixando o tweeter. Agora a fixação do primeiro woofer. O woofer da parte de baixo. Fixação dos cabos, no caso o cabo que vai no woofer. E agora ela vai fixar o segundo woofer e aí já não tem mais acesso à parte de dentro da caixa. Então a montagem está concluída. Está aí a caixa já colocada no estoque. Agora vai ser feito o teste. Isso aí é um teste de polaridade dos alto-falantes. Para ver se não houve. Esse é o teste de vibração. Para ver se não tem nenhuma vibração na caixa. Teste de resposta de frequência. Agora eles estão colocando as caixas aí no ambiente
uma espécie de um teatro, para mostrar a caixa em funcionamento. Aí tem vários modelos que a fábrica produz. Eles vão colocar uma música para tocar, para a gente ver como é que é o som da caixa. A fabricação das caixas é um processo bem organizado, existe uma sequência de procedimentos. Mas eu não vi aí nada que seja impossível de ser feito no Brasil. Eu acho que a parte mais sofisticada que tem aí nesse vídeo é a prensa, que faz a formação da estrutura da caixa, e o robô, que faz várias operações. Bem, essa prensa é uma tecnologia que já existe no Brasil aí há, acho que pelo menos uns 100 anos. Não teria dificuldade nenhuma de fazer essa prensa para formar já o compensado no formato final. A parte mais tecnológica seria esse robô multifunções que corta, fura, mas eu tenho certeza que deve existir no Brasil muitas empresas capazes de projetar e construir um robô como esse, ou até muito mais complexo do que esse. Então eu também não vejo dificuldade. Quer dizer, tecnicamente falando, eu não vejo dificuldade para se fabricar caixas como essa no Brasil. Mesmo os alto-falantes, que são itens delicados, também não há problema nenhum em fabricar no Brasil. Tá aí as empresas que estão aqui que não me deixam mentir, como por exemplo Novik, Bravoc, Selenium, a própria JBL, que é uma empresa também chinesa, fabrica falantes de qualidade no Brasil. Agora, se a empresa quisesse fabricar seus próprios falantes, também existem fornecedores para cones, bobinas, resinas, tudo o que é necessário. Então, por que não se fabrica no Brasil? Bem, existem vários motivos, mas eu posso citar aqui dois que eu considero os principais. O primeiro é que para você montar uma fábrica dessa, o empresário precisa investir um bom dinheiro, um bom tempo no projeto da própria fábrica, no projeto dos produtos, no projeto do ferramental, na organização da produção. E depois que ele resolve todas essas questões, ele fabrica seu produto e vende. Aí vem o governo e imediatamente aplica impostos. Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que taxa, que cobra impostos sobre a produção. Nenhum país desenvolvido vai taxar a produção. Porque cada indústria que surge, cada indústria que está em funcionamento, está gerando empregos, está movimentando o comércio, está fazendo produtos que vão ser vendidos e gerar lucro em toda a escala, em todo o mundo que se relacionou com aquele produto. Então não é sensato você taxar a produção. Até porque uma indústria, você tem impostos em cascata. O sujeito que fabrica lá uma resina qualquer que vai ser usada numa cola, essa cola vai ser usada no compensado e assim por diante. Cada um que fabrica seu produto e vende para o próximo industrial está pagando seus próprios impostos. Então ele vai ser um imposto em cascata. Por isso que, na minha opinião, o sensato é você taxar o consumo. Então quem comprar essa caixa de som para usar, ele sim deveria pagar os impostos. E não os industriais que trabalharam para fazer o produto. Então, no Brasil, quando esse fabricante de caixas vendesse o seu produto, imediatamente ele seria taxado em IPI e ICMS, fora as outras contribuições, que também são calculadas sobre o faturamento.
Então é como se o governo estivesse multando o industrial que teve assim a petulância de movimentar seu capital, seu conhecimento para ter um produto. Então esse é um outro fator, quer dizer, a taxa de risco do industrial é grande. Até porque, até por causa desse chamado custo Brasil, o preço de uma caixa dessa seria alto. Então vai atingir uma pequena parcela da população que tem interesse em adquirir esse tipo de equipamento e tem dinheiro para isso, tem condições financeiras para isso. Então a escala de produção seria pequena. E isso ajuda a aumentar ainda mais o preço. Porque numa linha de produção, quanto mais você fabrica, menor é o custo unitário do produto. Então, juntando tudo isso, não é que o Brasil não tem condições técnicas de fazer esse tipo de produto. Não existe uma estrutura no país que ajude com que surjam novas indústrias, que lancem produtos competitivos, tanto no mercado nacional quanto para exportar. É por isso que eu acho que durante muitas décadas ainda, nós vamos continuar vendo esse tipo de coisa. Quem quer uma coisa um pouco melhor tem que importar.